seja bem-vindo ao nosso canal Amor do Calvário. Você é muito bem-vindo aqui, boa noite. Quem está nos acompanhando aí no Facebook, por favor, nos fale, nos dê um ok, para que eu e o pastor Mauro possa trabalharmos aí essa temática de hoje, né? Imortalidade da alma. Vamos esperar as pessoas estarem entrando para a gente começar a nossa live dessa noite. Vamos esperar aqui, vamos lá. O pessoal está mandando mensagem aqui, vamos dar uma olhada aqui, se já começou aqui. Olha lá, vamos ver, vamos dar uma olhada. Estou olhando aqui no Facebook para ver se está tudo ok aí, pastor Mauro? Tudo ok, tá? Ele está colocando aqui um temporizador aqui, que vai iniciar ao vivo em 7 segundos. 7 segundos? Então vamos esperar. Paz do Senhor, Neuzirene. A Neuzirene já entrou, é a primeira que entra aí no nosso canal aqui do Amor do Calvário, no Facebook. Seja bem-vinda. Aqueles que estão entrando, que estão acompanhando, nós vamos começar a nossa live dessa noite, né? Aqueles que estiverem por aí, olha o Danilo aí, ó, Danilo também, graça e paz. Olha aí a Vanessa, puxa vida, muito legal, né? O pessoal tá entrando aí, que bênção, né? Nós estarmos aqui juntos para falarmos de um tema tão importante, né? Passar a palavra para o pastor Mauro. Boa noite, paz do Senhor, pastor. Tem os irmãos entrando aí, a gente pode ir cumprimentando ao decorrer da nossa live. Paz do Senhor, presbítero Leandro, a todos os irmãos que já estão acessando aí. Privilégio, mais uma vez, poder retornar aqui no seu canal, né, para a gente falar sobre a palavra de Deus e, sobretudo, por um tema tão importante e atual, né? Um tema que é sempre atual, que nós vamos falar hoje, que é sobre a imortalidade da alma. Muito bem. Creio que vai ser um tema abençoado, tenho certeza que vai abençoar as pessoas aí, né? E vai ser um momento de comunhão e também de entendimento daquilo que a palavra de Deus nos pede, né, pastor? Eu creio que é um tema que é pouco falado nas igrejas, até porque muitos não têm conhecimento relacionado a isso, né? Então, por isso que muitas vezes não se fala sobre isso. Quero também dar a paz do Senhor ao Maicon, aí de Goiás, que está nos acompanhando. A Neuzirene também é de Goiás, né? E todos os irmãos aí que estão nos acompanhando, eu tenho certeza que outros irmãos vão estar entrando aí na nossa live essa noite para acompanhar, né, essa live que é tão importante para a gente trazer o entendimento da palavra de Deus. Bom, pastor, eu queria pedir para o senhor orar para a gente dar início, né? A gente não pode perder tempo, né? Quando diz respeito à Escritura, a gente precisa aproveitar o máximo que a gente pode, até mesmo pontualidade é tudo no nosso viver cristão. Pastor, poderia orar, por favor, para a gente dar início? Vamos orar. Soberano Deus, eterno e bondoso Pai, nós queremos te agradecer por esse momento que o Senhor tem preparado, de nós juntos aqui podermos falar sobre a tua palavra, sobre aquilo que o teu Espírito Santo tem para nos revelar. Continua nos abençoando, abençoa Leandro e sua família, abençoa os irmãos que estão acessando agora, toda a tua igreja, Senhor, e que nós possamos, cada dia, desenvolver mais e trabalhar para a expansão do teu reino. Continua conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, só corrigindo aqui, o Marco está falando que aquele é de Tocantins. Ô, Marco, me perdoa a nossa falha. Bom, pastor, começar falando sobre a questão da alma. A alma do ser humano é mortal ou imortal? Como é que nós vamos discorrer sobre esse assunto aí? O que o senhor pode falar sobre isso para nós? Bom, primeiramente eu quero ler um texto aqui na palavra do Senhor para usar como embasamento, né, para a gente poder consubstanciar todo o assunto que nós vamos falar aqui. No Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o evangelista Mateus, capítulo 10, é um texto muito conhecido, versículo 28, diz assim: e não temais os que matam o corpo, e não podem matar a alma,
temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno, ou aqui no Guiena, no caso, né? Tanto a alma como o corpo. Então, esse texto aqui, eu acredito que ele já vai nos dar criar para nós uma plataforma para a gente poder discorrer sobre o assunto, né? Aqui já vai começar uma construção sólida sobre o assunto. Um abraço aí o nosso irmão Danilo. E a gente vai começar a falar agora, e eu já vou asseverar, né, a sua pergunta, a alma do ser humano é imortal. A alma do ser humano, ela não morre. Até porque o conceito, Leandro, de mortalidade da alma, ou aniquilacionismo, ele não acha suporte nem bíblico e nem teológico, ok? Na história da igreja. Até porque esse conceito ele vai começar lá pelo século IV, né? Houve grandes debates, inclusive Orígenes, né? Foi alguém que combateu veementemente, e Orígenes ele declarou que essa ideia, esse conceito de mortalidade da alma, que a alma do ser humano morre, era uma heresia. E depois, no século VI, vários concílios foram realizados, né? E a história da igreja mostra, os pais da igreja, eles estabeleceram esse conceito de que a alma morre como heresia. Então, nós temos suporte, tanto histórico, teológico e, sobretudo, bíblico, para asseverar que a alma do ser humano ela é imortal, ela não morre. O texto que nós acabamos de ler, ele é muito claro, ele é cristalino. Não temais os que matam o corpo. Certo pregador disse que o Hitler levou mais gente, conseguiu transferir mais pessoas para o céu do que as igrejas contemporâneas, porque, segundo ele, Hitler matava apenas o corpo, mas a alma das pessoas, elas seguiam, né, para o paraíso, e nós vamos discorrer sobre isso e vamos trazer uma sustentação sólida sobre o assunto no decorrer da live. Certo. Pastor, cumprimentando os irmãos que estão chegando, aqueles que estiverem chegando, por favor, nos dê a paz do Senhor aí, nos avise, fale que você está por aí, para a gente poder te dar um alô, falar um amém e continuar aí, firme e forte no nosso texto e no entendimento da Escritura. Bom, relacionado a esse texto, eu acho que está mais do que claro, né? A questão de que a alma nunca morre, ela é imortal. E, baseado nisso, tem outros textos da Escritura, né, que podem ser falados, né, e podem trazer luz também com relação a esse assunto, né. Lembrando sempre, irmãos, que vocês que nos acompanham aqui no canal, para vocês poderem estar seguindo também o Pastor Mauro lá no ADM Apologético, lá no YouTube, a admapologético.com.br, na sua página, no site do Pastor Mauro, e também todas as linhas de plataforma em que o pastor trabalha. Se você tiver alguma pergunta para fazer, seja Viviane, a paz do Senhor, seja bem-vinda, sinta-se à vontade para poder perguntar, e a gente vai, na medida do possível, estar transmitindo para o pastor essas perguntas, o entendimento daquilo que pode ser falado. Pastor Ricardo Correia, lá do Amapá também, pastor Mauro, nos acompanhando aí, ó, acabou de entrar. Que bom, e todos os irmãos que estão entrando aí na página do canal Amor do Calvário aqui no Facebook, nós agradecemos e pedimos para que vocês possam, né, divulgar não só a nossa página, mas também a página do pastor Mauro aí no Facebook, né? A alma, o irmão Danilo está perguntando, a alma foi doada ao homem no momento de sua formação, conforme Gênesis 2:7, onde se lê que o homem tornou-se alma vivente? Então, esse texto aí, ele é um texto muito interessante, porque aí é a primeira vez que aparece a tricotomia do ser humano, né? Deus faz aquele ser do pó da terra, né? Que muitos dizem um boneco de barro, mas na verdade é o pó do pó da terra. E aí ele sopra, né? E soprou Deus na narina do homem, e ele passou a ser alma vivente. Fez o homem do pó da terra, corpo, né? Soprou na narina o espírito de vida, o fôlego, que a Bíblia chama de ruá. E soprou o ruar, né?
e depois o homem passou a ser alma vivente. Então aparece aí já espírito, alma e corpo. E nesse momento, né, nós até tem uma outra live que nós fizemos falando sobre o Jabu, as outras anteriores, a gente fala sobre essa questão de como foi formado o espírito do homem dentro de Deus. Então o homem, ele na verdade, ele passa, na sua formação, ele já é constituído como um ser de 3 partes: espírito, alma e corpo. Entretanto, a alma, ela é caldeada no espírito. Esse termo é um termo teológico profundo. Não, jamais eles se separam, o espírito e a alma. Só que eles se dividem, né? É como uma forma de gelo. Você pega a forma de gelo, você tem uma forma só. Mas tem vários cubinhos de gelo. Eles se dividem, mas não se separam da forma. Ok? Então, só para ilustrar, o homem, ele é uma alma que tem um espírito e tem um corpo, para ele poder trafegar no mundo físico e no mundo espiritual. Amém, amém. Acho que ele tá explicado aí, Danilo, sua pergunta, e todos os irmãos que tiverem pergunta, pode ir enviando para nós aqui, a gente vai estar passando para o pastor Mauro, relacionado a essa questão aí. O pastor, essa questão também da alma ser imortal, tem muito a ver com aquele texto de Lucas 16, quando se fala lá do Lázaro, rico e tudo mais? Então, eu quero até, se você me permite, eu quero fazer uma exegese nesse texto. Lucas 16, né? Eu quero ler esse texto. Nós vamos... a partir do versículo 19. Bem claro, né? Aí, pastor Mauro, para ficar bem claro que esse texto aqui não é uma parábola, né? Isso é uma coisa que falam, não é, né? Porque existem algumas Bíblias, que você pega algumas versões da Bíblia, que na epígrafe, em negrito, vai estar escrita a parábola do rico e do Lázaro, né? Ou a parábola do mendigo e do rico. Mas, na verdade, quando a gente vai analisar esse texto, toda a perícope desse texto, a gente vai perceber que não é uma parábola, porque quando a gente compara com outras parábolas, porque a parábola era uma didática que Jesus usava, né, para transmitir verdades morais e espirituais. Ensinamento muito eficaz. Entretanto, aqui, nós percebemos que, primeiro, não aparece, a parábola, ela não aparece nome de pessoas, porque ela é uma história fictícia. No caso aqui, a gente percebe que aparece o nome de Abraão, aparece o nome de Lázaro, que é o mendigo, e aparece o nome de Moisés. Não obstante, Moisés, que Jesus fala aqui, ele não está falando da pessoa de Moisés, isso é uma metonímia, né? Metonímia é uma figura de linguagem que substitui o autor pela pessoa. Aliás, a pessoa pelo escrito, né? Ou então o escrito pelo autor, ok? Então, quando ele cita Moisés, ele está citando a escritura do Antigo Testamento, mas não deixa de citar o nome de Moisés. Significa que aqui não é uma parábola, aparece o nome de pessoa, só não aparece o nome do rico, porque o rico provavelmente não tem o seu nome escrito no livro da vida, né? Então, o nome dele não aparece aqui, mas aparece o nome de Lázaro, aparece o nome de Moisés e aparece o nome de Abraão. Logo, não é uma parábola. Amém. Pode continuar, pastor. O senhor falou que ia fazer uma exegese mais profunda do texto. Eu quero ler mostrar alguns pontos aqui dessa passagem bíblica. Ora, havia um homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e todos os dias vivia regalado esplendidamente. À sua porta havia um mendigo chamado Lázaro, coberto de úlceras, o qual desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhes as úlceras. Observe que ele desejava se alimentar, mas o rico não dava nada para ele. Né? Desejava. O fato dos cães lamberem as suas feridas, isso aqui é um tipo de antibiótico, Leandro. Sim, é mesmo. Quando o cão tem um machucado, ele fica lambendo. Então, como esse rico não atendia esse mendigo, Deus usava os cães para atender ele. Olha que coisa interessante. Aí a Bíblia diz no versículo 22, veio morrer o mendigo e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Primeiro ponto aqui, ó. Observem que ele morre, o mendigo,
e ele é transportado pelos anjos. Isso aqui nos ensina um princípio que todo salvo, Leandro, ele não vai ver a morte. Ele não vê a morte, porque Jesus venceu a morte. Amém. Como Jesus venceu a morte, ele envia os anjos para poder trasladar a pessoa que é salva. Olha o que a Bíblia diz, então. Morreu também o rico, verso 22, e foi sepultado. Agora aqui, ó, o rico não vai falar que ele foi levado pelos anjos. Verso 23. No Hades, ou Hades, né, a palavra grega aqui é Hades, ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e a Lázaro no seu seio. Então aqui, a primeira coisa que eu quero mostrar também, dentro dessa questão da consciência da pessoa após a morte, isso daqui é chamado de estado intermediário, né? Ao contrário do que dizem os aniquilacionistas e aqueles que pregam o sono da alma, observe que ele olha ao léu, e aqui a Bíblia diz que tinha um abismo. Antes da ressurreição de Jesus, esse lugar era embaixo. E tinha um abismo que separava o seio de Abraão, que é o paraíso, do Hades. Nós podemos comparar o Hades, ou Hades, né, como um CDP, um centro de detenção provisória. Alguém vai para lá e fica esperando o julgamento, que é a antessala do inferno. Depois que ele é julgado, ele vai para a penitenciária. Seria a Guiena, Lago de Fogo, no caso. Então, ele olha e ele vê. O que é uma pessoa que vê? É o sentido. A visão está ativa. Ele não pode estar inconsciente, não é? E a Bíblia ainda diz aqui, ó, no versículo 24. E clamando disse, Pai Abraão, tem misericórdia de mim. Envia-me Lázaro para que molhe na água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Observe que ele tinha paladar. Sim. O paladar está ativo aqui, né? Verso 25. Disse, porém, Abraão, filho, lembra-te. Olha, Abraão, mandando ele fazer uma retrospectiva. Como alguém pode lembrar de uma coisa se ele agora está inconsciente? Verdade. Lembra-te, né? De que em tua vida recebeste os teus bens, e Lázaro de igual modo males. Agora, porém, ele aqui é consolado e tu atormentado. Então, Abraão está dizendo para ele, faz uma retrospectiva na tua vida terrena. Lembra lá, traz de volta a memória. Quer dizer, só pode trazer a memória quem está consciente. Versículo 26. E além disso, entre nós e vós está posto um grande abismo, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderia, nem os de lá passar para nós. Disse ele, rogo-te, pois, ó pai, que mandes a casa de meu pai. Está lembrando dos parentes, ó, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dês testemunho, a fim de que não venham eles também para esse lugar de tormento. Disse-lhe Abraão, eles têm Moisés e os profetas. Aqui, está falando da escritura. Ou, isso é metonímia, né? Substituir a obra pelo autor. 30. Respondeu ele, não, pai Abraão, mas se alguém dentre os mortos for ter com ele, hão de se arrepender. Abraão, porém, lhe disse, não, se não houve Moisés e os profetas, tampouco acreditarão, ainda que alguém ressuscite alguém dentre os mortos. Quer dizer, não é que é possível, mas ainda que fosse possível um morto voltar aqui, se ele não ouve a escritura sagrada, jamais ele ouviria o morto também. Então, o texto aqui está muito claro, muito cristalino, né? Muito embasado, que a alma do ser humano é imortal e que, pós a morte, ele fica consciente, tanto ímpio como justo. Amém. O pastor, então, pelo texto que a gente leu aí, primeira pergunta que me vem a respeito desse texto aqui é que todos os sentidos aqui estão funcionando, né? Os sentidos humanos, né? Então, porque esses sentidos, eles estão condicionados à alma. Observem que a alma do ser humano também ela é tripartida. Ela tem 3 partes. Né? É mente, pensamento, né? Volição, vontade. E emoções, sentimento. Certo. Então, os sentimentos continuam. Deixa eu até usar esse texto aqui, que é um texto muito usado pelos espíritas, né? Falando que
que volta depois da vida. Só que tem uma diferença muito grande aí. O senhor poderia explicar isso, por favor? A diferença aqui é que ele fala, ainda que fosse possível alguém ressuscitar, é que ele está desconstruindo a ideia de reencarnação. Porque a reencarnação é uma teoria que diz que a pessoa volta no outro corpo. E a ressurreição, a pessoa volta a viver no mesmo corpo. Ok? O corpo é restituído. Até porque as únicas religiões que dá esperança de ressurreição do corpo é o judaísmo e o cristianismo. Por isso que cremar uma pessoa que é cristão, ele não deve ser submetido à cremação. Porque esse tipo de procedimento ele é pagão, não é cristão. Ok? Certo. Pastor, o Maicon está perguntando aqui qual a diferença da alma e do espírito. Isso daí já é uma... Explicação da tricotomia, dicotomia. É um assunto isso daí para outra live, mas a diferença, o espírito, ele é uma parte do ser humano que é utilizado para se comunicar com Deus, para entrar no mundo espiritual, ok? A alma está relacionada mais com pensamento, sentimento, né, emoções, vontades. A alma já é uma parte do ser humano, não obstante estar caldeada no espírito, mas cada um com a sua função. Quando a Bíblia fala homem interior, os dicotomistas eles acreditam que o homem é composto só de uma parte material e uma metafísica, que seria a parte imaterial. Então eles não acreditam. Para eles, alma e espírito é uma coisa só. Eles até dizem que a palavra, que na Bíblia, elas são correlatas, são sinônimas. Mas quando a gente vai olhar para a Bíblia, no Antigo Testamento, a palavra espírito é ruach, né? E a palavra alma é a palavra... deixa eu ver se eu me lembro aqui. Ruar é espírito, né? A palavra alma, ela é nefesh, ok? Nefesh. No Novo Testamento, a palavra alma é pneuma. Aliás, a palavra alma é psirrê, e espírito é pneuma. Então, isso mostra também que são partes distintas do ser humano. Certo. Agora, para explicar detalhadamente, cada um na sua função mesmo, precisaria uma outra live para a gente esmiuçar, né? Certo. Baseado nesse texto aqui também, uma outra pergunta que me veio aqui à tona, porque até o senhor já explicou isso, mas eu tenho certeza que tem pessoas aqui que talvez tenham essa dúvida. Esse texto aqui está falando de um abismo, a diferença, um espaço entre onde está o rico e onde está Lázaro, né? Quando Jesus ele ressuscita, ele leva cativo o cativeiro e sobe esses que são salvos, né? O paraíso, no caso. Esse texto aqui está falando antes da ressurreição, então, no caso, eles estavam no mesmo nível, vamos dizer assim? Antes da ressurreição de Jesus, eles ficavam no mesmo nível, na mesma dimensão. Só tinha um abismo que separava. Com a morte e a ressurreição de Jesus, Jesus vai transportar cativo o cativeiro, o local. Ele transporta esse local onde ficavam os salvos para debaixo do trono de Deus. Quando a gente lê o texto de Apocalipse, né? Capítulo 6, a partir do versículo 9, a gente vê que as almas daqueles que morrem na grande tribulação estão debaixo do altar de Deus, que é o Éden celestial, né? E eles estão clamando por justiça, conscientes também. Então, Jesus, ele transporta isso, ou aquele local chamado Seio de Abraão, de uma dimensão para outra. Paulo, quando ele vai em 2 Coríntios 12, ele vê esse paraíso, e ele ouve coisas inefáveis, né? Que não é lícito ao homem dizer. E mais uma coisa, quando Paulo cita em Efésios 4, a partir do 11, que ele levou cativo o cativeiro, a partir do versículo 8, de Efésios 4, ele está citando o Salmo 68. Amém. Vanessa está perguntando aqui, pastor, quando o homem morreu, seria carne se desfaz, a alma vai para o paraíso, ou Hades, e o espírito, tanto do ímpio como do salvo, vai para Deus? O espírito, ele não separa da alma. Ele nunca se separa da alma, ele se divide. Quando a Bíblia diz que o espírito volta para Deus, significa que o espírito que vai para Deus, junto com a alma, é o espírito do salvo. Salvo. O espírito do ímpio vai junto com a alma para o antigo Hades. Entendi. Está respondido aí. Então, o espírito do salvo. Agora, quando a Bíblia diz que vai para Deus também,
ela traz uma ideia de que Deus, todas as coisas estão sujeitas a Deus. Porque mesmo aqueles que estão no Hades, eles estão debaixo da égide de Deus também. É porque, na verdade, a gente tem que ser claro, né, que o diabo nunca teve a chave de lá, né? Não, isso aí é balela dos pregadores. Desceu, tomou a chave, né? Faz todo aquele enfeite, né? Desceu, tomou a chave do inferno, não sei o quê, mas isso daí não é bíblico, não. Isso não é bíblico, viu, irmãos? Cuidado com essas coisas que esses pregadores modernos andam falando aí, totalmente fora da linha da escritura. Pastor, como a gente pode, numa maneira mais simples, assim, né, para as pessoas entenderem, como pode ser explicado a tricotomia, a dicotomia e o holismo? Qual a diferença dos três? Tricotomia, dicotomia e holismo. A tricotomia é a doutrina, o conceito, que acredita que o homem ele é composto de três partes distintas: espírito, alma e corpo. Três partes. A dicotomia acredita que o homem é feito só de duas partes: parte material e parte metafísica, que é que Paulo chama de homem interior. Seria a parte espiritual do homem, que seria alma e espírito uma coisa só, né? E o holismo é aquilo que os adventistas pensam, por exemplo, que o homem ele é um ser num todo. Quando a Bíblia usa o termo espírito, alma e corpo, para ele está definindo um todo no homem, né? Que é também chamado de monismo. Monismo e holismo é uma coisa só. Certo. Então, na verdade, assim, vamos se dizer que a tricotomia é o que mais se assemelha àquilo que a Escritura diz, até aquele texto de 1 Tessalonicenses 5:23, eu acho que deixa isso claro, né? Essa questão da diferença, né? Não que eles se separam, vamos falar assim, né? Mas se dividem. Entre espírito, alma e corpo, né? O senhor já explicou isso várias vezes aqui. Também o tabernáculo é uma tipologia, né? Dessa questão da tricotomia do homem, né? Porque ele era montado de dentro para fora, santo lugar, né? Depois, santo lugar e átrio, né? No caso. E também isso aí relacionado com a tipologia bíblica, né? Mostra que o homem ele é tricotômico, né? No caso, acho que isso fica mais claro, né, pastor? E até mais fácil de entender a Bíblia também, né? Esse conceito ele está mais relacionado. O conceito de tricotomia ele está mais em harmonia com as escrituras. Até porque a Bíblia diz em Hebreus que a palavra de Deus ela é uma espada de dois gumes. Quer dizer, a gente entende isso daí como interpretação, aplicação e interpretação, né? Mas ele diz que ela vai até a divisão da alma e ela divide, separa, né? Divide o que é espírito, o que é e ela separa também a medula que está relacionada com o corpo. Significa que o homem é composto de três partes mesmo. É o que está mais de acordo com as escrituras, né? E na medida que nós for desenvolvendo aqui, nós vamos também ler outros textos, né? Certo. O irmão Danilo está perguntando: a doutrina da pena de morte para os ímpios não consegue responder satisfatoriamente como serão aplicados os diferentes graus de castigo. Ora, se os ímpios sofrerem a pena capital, haverá diferentes graus de punição? Isso daí não é, na verdade, a pena de morte não é uma doutrina, ela é uma lei estabelecida pelos homens. E à luz da Bíblia, o Estado ele tem essa prerrogativa, né? O Estado pode aplicar essa prerrogativa, é bíblico isso daí. Sim. Entretanto, o que o Danilo está falando, por exemplo, os adventistas eles acreditam muito em grau de punição. Eles são os adventistas, eles também são aniquilacionistas, junto com as testemunhas de Jeová. Só que o aniquilacionismo do adventismo é um pouco diferente. O testemunho de Jeová, ele acredita que a pessoa é lançada no lago de fogo e ele já é exterminado, é morto, né? É morto, totalmente exterminado. Acabou ali. O Hitler matou, por exemplo, 80 milhões de pessoas e não vai ressuscitar mais. Já tá aniquilado, no conceito da TJ. Os adventistas, eles já utilizam os pecados da pessoa
Quanto mais peca a pessoa, mais ela vai queimar no lago, porque os pecados deles seriam combustível para o lago de fogo. Quem peca menos, queima menos. Quem peca mais, queima mais. Mas serão aniquilados. Mas então, quer dizer, então, de acordo com a Escritura, há uma separação de punição, um vai ser mais punido que o outro? Por exemplo, uma pergunta assim que eu acho que pode até ajudar a entender isso. Vamos supor, a pena que o Hitler vai sofrer no Lago de Fogo é a mesma coisa que aquele ímpio que teve uma vida, um caráter que ele não creu em Jesus, mas ele viveu uma vida com um caráter mais limpo, vamos dizer assim. A pena para os dois vai ser a mesma? Então, a Bíblia, ô Leandro, ela não bate o martelo nessa questão. Ela bate o martelo. Quando a Bíblia fala assim que uns vão receber mais açoites do que o outro, né? Um vão receber mais açoites do que o outro, esse texto ele está falando de uma questão relacionada com o reino de Deus e o milênio. Ela não bate o martelo mesmo, assim, né? Batendo o martelo dizendo, não, o Hitler vai sofrer mais punição do que o ladrão de galinha. Entretanto, a gente acredita que pela justiça de Deus, Deus com certeza haverá de ter um mecanismo, né, para tratar isso com toda a justiça e equidade. Mas a Bíblia, propriamente dita, ela não bate o martelo nisso. Certo, até porque se a gente for olhar, se os galardões não vão ser iguais, né, pastor Mal? Vamos dizer assim, para os salvos, o galardão não vai ser igual de um para o outro, um vai receber... Vai ter diferença. Então vai ter diferença. A gente não pode bater o martelo, que nem o senhor está dizendo, mas os atributos de Deus, né, a justiça de Deus, eu acho que ela vai ser feita de forma coerente, melhor do que Deus não tem para resolver esse assunto, né? Mas eu quis trazer isso para trazer uma conotação um pouco diferente para a gente entender sobre esse assunto aí. Os galardões, nós podemos bater o martelo, porque a Bíblia mostra isso com clareza. No caso aqui, os adventistas pegam aquele texto lá de Lucas, né, que fala que uns receberão mais açoite do que os outros, e aí eles levam para essa questão, que o combustível para um queimar mais do que o outro, sofrer até ser aniquilado mais que o outro, seria o grau de pecados que eles... Por exemplo, o Hitler vai queimar mais do que o ladrão de galinha, mas os dois serão aniquilados, né? Inclusive, eu quero ler um outro texto aqui, se você me permite. Claro. Também que, se você conversar com alguém que entende que a alma, a pessoa fica inconsciente, ela morre e fica inconsciente, aí você fala com ele, por exemplo, um adventista, mas como que vai ser? Ele fala, não, muito simples. Se você morreu e você está dormindo inconsciente, a hora da ressurreição pode passar 5.000 anos, 10.000 anos, é a mesma coisa de nada. Aí ele diz assim, é como alguém que recebeu uma anestesia. Você vai lá, recebeu uma anestesia, você só acorda depois que a cirurgia está pronta. Mas para você não passou tempo nenhum, mesmo que a cirurgia tenha durado 4, 5, 6 horas. Então, para essa pessoa, quando ele for ressurreto também, não vai passar tempo nenhum, porque ele está dormindo. Mas olha o que a Bíblia diz aqui, vamos ler um texto em Filipenses, capítulo 4. A partir do versículo... Deixa eu ver se é Filipenses 4. Só para a gente ter uma noção aqui de que quando a pessoa morre, ela já vai imediatamente, como Jesus falou lá para o ladrão, né? Hoje estará comigo no paraíso. Muitos querem deturpar esse texto, fazer crítica textual em cima daquele texto lá, mas na verdade, a grande verdade é que Jesus falou para ele falou, lembra-te de mim quando entrares no teu reino, porque ele estava esperando uma coisa futura. Mas Jesus disse, hoje estarás, te digo, na verdade te digo, hoje estará comigo no paraíso, né? Deixa eu ver se eu acho um texto aqui, Leandro. Eu quero ler. Enquanto isso, se você quiser ir fazendo algum comentário, eu vou só me eu queria pedir para os irmãos que estão nos acompanhando, que são lá do Instagram, que estão aqui, que eles possam dar um alô, dar a paz do Senhor aí, falar conosco aí para a gente poder ver vocês aí, ver que vocês estão aqui conosco, né? Porque é uma primeira live, tudo isso é novo, talvez alguns não tenham tanto hábito de seguir aqui, mas eu creio que vai ser bem. A Michelle está aí, ó. Ela não perde uma live, velho. Eu estava até estranhando que ela não respondia, não mandava mensagem, está aqui, ó.
Michele está perguntando aqui, pastor Mauro, sempre ouvi que para Deus não existe pecadinho ou pecadão, que pecado é pecado. Então terá diferença sim na hora do julgamento? Não, isso daí não é bíblico, que pecado não tem dimensão. Porque você pode ler, isso aí é um jargão que muitos ensinaram no passado, né? Mas, na verdade, isso aí não resiste ao crivo da Bíblia. Porque você vai ler várias vezes no Antigo Testamento, Deus falando, grande foi o pecado desta nação, grande foi a transgressão. Quer dizer, Deus está dimensionando o pecado. Tem diferença de pecado, sim. Pecado tem diferença de gravidade. Amém. Aqui no capítulo 1 da carta aos Filipenses, Leandro, a partir do versículo 19, diz assim, ó, porque sei que isto me resultará em salvação, pela vossa súplica e pelo socorro do Espírito de Jesus Cristo. Segundo a minha ardente expectativa e esperança, de que em nada serei confundido, antes com toda ousadia. Cristo será tanto agora, como sempre, engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte. Porque para mim o viver é Cristo, o morrer é lucro. Mas se o viver na carne resultar para mim um fruto do meu trabalho, não sei então o que hei de escolher. Ele está falando entre ficar aqui na terra e ir para o céu, né? 23. Mas de ambos os lados estou em aperto, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, porque isto ainda é melhor. Uhum. Então, aí ele vai falar no 24, todavia por causa de vós, julgo mais necessário permanecer. Então ele está fazendo aqui ele está trazendo uma visão da possibilidade dele ficar por amor aos irmãos ou ele ir. Aí ele diz assim, né, no versículo 23, de ambos os lados estou em aperto, tendo o desejo de partir e estar com Cristo. Quer dizer, no momento que o salvo parte, ele já está com Cristo. Ok? Amém. Carlos, obrigado, Carlos, da feedback aí. Está falando que aqui a qualidade está melhor para participar. Que bênção, né, Carlos? Obrigado. Melhor, né? Deus abençoe. O Carlos até ia fazer uma live com a gente na sexta, mas deu problema lá no Instagram. Então é aquilo que eu falo, né? Aqui agradecer o pastor Mauro que nos deu essa dica, né, de fazer a live por aqui. Está sendo bênção para todos nós. Pastor, eu queria que o senhor falasse um pouco sobre o aniquilacionismo, né, de uma forma mais profunda, assim, que a gente sabe que o senhor falou um pouco aí que isso é mais relacionado a testemunho de Jeová e aos adventistas do sétimo dia. Os adventistas, que eles chamam adventistas da promessa, também crê nessa linha do aniquilacionismo? O senhor sabe dizer isso? Eles crêem, a única diferença do adventismo da promessa com os adventistas do sétimo dia é que eles têm o viés pentecostal, eles crêem nos dons. Mas o restante das doutrinas são todas iguais. Certo. Um outro sim. A Michelle está perguntando qual foi o último versículo que o senhor leu aí, de Filipenses. Filipenses, capítulo 1, do 18 até o 23. Amém. Eu só vou mostrar uma coisa aqui, né? Que quando as pessoas dizem que o sono da alma, né? O estado intermediário, que a pessoa ficaria dormindo. Vamos mostrar um texto aqui em Mateus 27, 52 e 53, que o que dorme não é a alma, é o corpo. E quando a Bíblia utiliza essa metáfora dormir, primeiro que ele está utilizando um eufemismo. É uma figura de linguagem que chama eufemismo, que é como você pode dar uma notícia, por exemplo, para uma pessoa, o teu filho morreu. Esse é um impacto muito forte. Então a Bíblia, ela utiliza esse eufemismo, uma linguagem mais branda, dormir. Pode ver que quando Jesus responde para os discípulos, Lázaro não morreu, mas dorme. Mas ele já tinha morrido. Então, verdade. Quando a Bíblia diz dormir, também ela está falando da condição de inércia do corpo, que o corpo não tem mais atividade. Ok? Sim. Então, quando você lê Mateus 27, 52 e 53, diz assim, ó, os sepulcros se abriram, e muitos corpos de santos que tinham dormido foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Então, você observa o versículo 52, que o que dorme é o corpo e não a alma. E a questão do aniquilacionismo
é uma doutrina que também não resiste ao crivo da Bíblia, porque os aniquilacionistas crêem na vida eterna, mas não crêem na punição eterna. A pessoa vai ser aniquilada, se dissolveu, acabou, né? Ele tem a vida eterna, mas o ímpio, o justo recebe a vida eterna nesse conceito, mas o ímpio não recebe a punição eterna. Totalmente fora de lógica aí, né, essa questão aí. Tem alguém que tem alguma pergunta para a gente poder trabalhar em cima aí para trazer mais luz? Tem alguma dúvida, alguma questão para o pastor Mauro passar um pouco, senão a gente vai seguir aqui conforme a linha que a gente está seguindo. Se vocês tiverem dúvida com relação a isso, por favor. Pois não, pastor Mauro. Permite aqui, só quero fazer também uma... Tem muitos mitos, muitas fantasias, né? Muitas fábulas que as pessoas pregam e acreditam sem conferir na Escritura. Às vezes você ouve o pregador dizendo, vamos dar um glória a Deus para abalar o inferno, porque o diabo está no inferno. Não tem ninguém no inferno ainda. O inferno é o Guiena, é o lago de fogo. E você sabe disso, eu até ensinei para vocês uma vez que o lago de fogo, o Guiena, que é a segunda morte, o inferno, ele está apagado. Ele não está aceso. Eu vou ler um texto aqui agora, que vai mostrar que o Guiena, o lago de fogo, só vai ser aceso por ocasião do término do julgamento do anticristo e do falso profeta, que serão os dois que vão inaugurar o lago de fogo. Amém. Pastor, o senhor vê como é que é o Espírito Santo, ele que vai direcionando. O senhor estava falando e o Carlos mandou uma mensagem aqui, ó. Eu gostaria de saber sobre Apocalipse. Lá fala que o anticristo e o falso profeta serão lançados vivos no lago de fogo e enxofre. Os corpos serão consumidos no lago e vai sofrer as almas. Ou a tricotomia que será consumida no lago? Não, então, isso daqui é outra coisa que é muito importante entender. Como o salvo vai ter um corpo transformado para poder habitar na eternidade, sim, o ímpio, quando ele ressuscitar também na segunda ressurreição, ele vai receber um corpo preparado também para ser atormentado eternamente. Isso Paulo fala em 1 Coríntios 15. Eu não sei se você sabe, Leandro, você deve saber, quando Paulo escreve 1 Coríntios 15, ele está rechaçando, refutando os saduceus, que não criam ressurreição. Sim. Por isso que ele faz toda aquela construção lá, muito bem alinhavada, né, sobre a questão da ressurreição, e já nós vamos ler um texto que vai responder para o Carlos. Eu só quero ler aqui, Carlos, que quando o anticristo e o falso profeta for lançado, eles inauguram o lago de fogo. E como nas Olimpíadas, que tem aquela pira, né, que é acesa no momento de inauguração dos Jogos, Deus também vai soprar com o sopro de Deus e vai acender a pira do lago de fogo. Vamos ler. Isaías, capítulo 30. Olha o versículo 33. Porque uma fogueira está já muito preparada. Sim, está preparada para o rei. Fez-se profunda e larga, e a sua pira é fogo, e tem muita lenha. O assopro do Senhor, como torrente de enxofre, a acende. Percebeu? Sim. O assopro do Senhor, como torrente de enxofre, a acenderá. Ele vai soprar como se acende aquela pira olímpica das Olimpíadas. Ele vai soprar e vai inaugurar com o anticristo e o falso profeta. Vamos para 1 Coríntios 15, para a gente responder a pergunta do Carlos aí. Certo. 1 Coríntios capítulo 15, porque o justo não vai receber um corpo transformado, Leandro? Sim, com certeza. Incorruptível, imortal. Aquilo que é mortal será revestido de imortalidade. Aquilo que é corruptível será revestido de incorruptibilidade. 1 Coríntios capítulo 15, lembrando que ele está aqui refutando os saduceus, que não criem ressurreição. Então vamos lá. A partir do versículo 39. Certo. Nem toda carne é uma mesma carne, mas uma é a carne dos homens, outra a carne dos animais, outra das aves e outra dos peixes. Também há
corpos, ao plural, celestes, e corpos terrestres. Mas uma é a glória dos celestes, outra é a glória dos terrestres. Ele está fazendo uma metáfora dos corpos celestes, das estrelas, do sol, e agora ele está fazendo dos corpos terrenos, né? Versículo 41. Uma é a glória do sol, outra é a glória da lua, outra é a glória das estrelas, porque uma estrela difere em glória de outra estrela. Assim também a ressurreição dos mortos. E, aqui, versículo 42, assim também é a ressurreição. É ressuscitada em incorrupção, semeia-se em ignomínia. Quer dizer, vai se semear em vergonha, ressuscita-se em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscitado em poder. Semeia-se corpo animal, ressuscitado corpo espiritual. Se há corpo animal, também há corpo espiritual. Então, o corpo que alguém ressuscita para viver a vida eterna é um corpo preparado para isso, que não morre mais. E o corpo que alguém ressuscita para ter a punição eterna é um corpo preparado também para não morrer mais. Então o negócio é mais sério do que muitos pensam aí, né? Porque muitos pensam no sofrimento somente do corpo, mas do corpo físico, vamos falar assim, caiu lá, né? Só que o lago de fogo, assim como os salvos vão ter um corpo glorificado, os ímpios que vão ser jogados no lago de fogo vão ter seus corpos preparados para o sofrimento eterno, né? Tem uma pergunta do Maicon aí, Leandro. Eu ia fazer ela agora. Pode falar. A atormentação no lago de fogo é pior do que a do inferno? Não, é primeiro que o lago de fogo é que é o inferno, né? É porque é bom explicar isso daí, ó. Existem 4 palavras na Bíblia que se traduz por inferno. Tem alguns que traduzem até a palavra sepultura por inferno, mas essa tradução não é correta. Primeiro é a palavra Sheol, do Antigo Testamento, né, que significa mansão dos mortos. Quando você vai para o Novo Testamento grego, essa palavra que corresponde, que é correlata com Sheol, é a palavra Hades, a gente fala Hades, que é o CDP, o Centro de Detenção Provisória, que eu expliquei. Uma penitenciária é pior do que o CDP, Maicon? O que você acha? Então já respondi, né? Aí vem a palavra Geena, que é o lago de fogo. Esse é o verdadeiro inferno, segunda morte. E depois ainda tem uma palavra chamada Tártaro, que é o mais profundo abismo no Hades, onde ficam os demônios e onde ficam alguns anjos que estão presos. O Mike está respondendo que a penitenciária não é pior que o CDP. Eu achei que era. Pensei que fosse. Não, é sim, não, mas eu acho que ele não deve ter entendido a questão aí. Aproveitando, mandando um grande abraço ao Fernando, né? O Fernando acabou de mandar uma mensagem que está acompanhando com a esposa no Facebook a ministração aí, o estudo bíblico sobre a imortalidade da alma. O Fernando deve conhecer bem esse assunto, né? Que ele veio da linha adventista. Então, o Fernando deve conhecer bastante sobre esse assunto aí. Pastor Mauro, baseado nesse texto que o senhor falou sobre a questão do ímpio sofrer eternamente, vai ter um corpo preparado para isso aí, né? Eu acho que ficou até claro com essa questão aqui de Coríntios, né? Que quando Paulo ele faz essa refutação, ele mostrando a realidade do corpo humano, né? Que aquele que vai ressuscitar para a glória, aleluia, vai ter um corpo glorificado. Aquele que for ímpio, o destino do sofrimento eterno é muito mais sério. Aqui o Mike está colocando, porque já ouvi falar que aqueles que não são salvos, primeiro vão para o inferno e depois para o juízo final, que vão para o lago de fogo. Acho que ele está colocando a questão das ressurreições e também dos julgamentos, né? Ô, Maicon, é porque o Hades, que a gente chama de Hades, ele é uma antessala do inferno, como se fosse um CDP, Centro de Detenção Provisória, que uma pessoa vai, um criminoso, e fica aguardando depois o julgamento para ele ir para a penitenciária. Então, a pessoa que ela morre sem Cristo hoje, ela vai para o Hades, e ela fica lá, aguardando. Lá já tem o sofrimento que nós lemos no capítulo 16 de Lucas. Agora, o sofrimento do Lago de Fogo é muito pior,
E a penitenciária é pior do que o CDP. Então, no Lago de Fogo, as pessoas ali, pensa ali, você não vai ver um facho de luz. Você não vai ver. A depressão, ela predomina ali, a solidão, né? A angústia. Todo tipo de sofrimento possível é inerente ao Lago de Fogo. Então, é muito pior do que seria o Hades, no caso. Muito Pastor pior. Mauro, aproveitando, né, e falando que, então, quando Jonathan Edwards escreveu aquele sermão, né, pecadores nas mãos de um Deus irado, ele não estava errado, não, né? Não. Porque tem muitos hoje que estão querendo escrever os pecadores nas mãos de um Deus de amor. Você já ouviu falar isso? Pois é. Trocam a realidade do que é o evangelho. As pessoas não pensam tanto que elas vão sofrer no inferno se não tiverem Cristo, não aceitarem Jesus e não tiverem uma vida em santidade, uma vida piedosa, longe do pecado, longe da vida fútil. E estar na igreja não quer dizer estar salvo, né? É bom que fique isso bem claro. Não. Estar na igreja física, eu estou dizendo. Leandro, tem muitas pessoas que acham que indo lá vão estar salvas, né? Mas, na verdade, a surpresa pode ser grande. Ô, Leandro, só uma dica, né? Como você está lidando com essa ferramenta agora, eu também não tenho muita prática, mas do lado aí onde está escrito live e comentários, se clicar em cima dela, aparece o comentário aí na tela também. Aparece aqui? Aparece. Vamos colocar aqui. Vamos aí, ver se... Tá vendo aí, ó? Michael, que boa. Vamos colocar do Carlos aqui. A gente está acostumando aqui, ó. Carlos, eu também estou aprendendo ela ainda. A sua pergunta foi respondida aí, Carlos? Se foi, você dá um ok para nós aí. E a pergunta do Michael aqui também, creio que já deve ter sido respondida, né? Então, acho que está claro. Se tiver mais alguma dúvida, por favor, irmãos, mande para nós aí para a gente poder colocar, para que vocês, assim, ajude a gente a fazer essa transmissão, a participar, a mandar aí a sua pergunta e a sua questão para poder nos ajudar a transmitir, né, aquilo que a palavra do Senhor fala. Pastor Mauro, baseado nisso que a gente está falando, Apocalipse, naquele texto que... o Danilo já está mandando outra pergunta aqui, já vou colocar a pergunta do Danilo aí. Como foi feita a criação da alma? A criação da alma, a gente até explicou com aquela... Quando a gente falou sobre a pericorese aqui, que durante o período muito antes da criação de todas as coisas, né, através de uma interação das três pessoas da Trindade, foi nascendo o espírito e a alma do ser humano, né? O espírito feito primeiro, caldeado, a alma caldeada no espírito, dentro de Deus, e quando ele sopra na narina do ser humano, vai para dentro do homem. Inclusive, os judeus, eles chamam isso de Neshama, né? Neshama. Para eles, o espírito e a alma é praticamente uma coisa só, né? Por isso que eles chamam de Neshama. É mais ou menos assim. Quando a gente fala lá do déjà vu, né? Os irmãos, se quiserem acessar o nosso canal lá, Assembleia de Deus Ministério Apologético, no YouTube, é aquela que nós fizemos junto, Leandro, déjà vu, que aí a gente vai detalhar mais como que funciona esse processo aí. Pastor Mauro, o que o senhor pode falar desse texto aqui de Apocalipse, capítulo 6? Vou ler a partir do versículo 9. Fala assim: quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Clamaram em grande voz, ou seja, se eles estivessem mortos, né, assim, no sentido de dormir, no sono da alma, eles não iam estar clamando em grande voz, né? Aqui eu creio que isso está muito claro, né? Clamaram em grande voz, dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas, nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então a cada um deles foi dada uma vestidura branca, eles disseram que repousassem ainda por pouco tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos que iam ser mortos, como igualmente eles foram. O que o senhor pode falar desse texto aqui de Apocalipse, capítulo 6? Esse texto, Leandro, ele está linkado com Apocalipse, capítulo 20, versículo 4. Essas pessoas, é o quinto selo aqui, né, na grande tribulação, são as pessoas que vão ser mortas na grande tribulação, né? E
vão ficar no paraíso, debaixo do trono de Deus, que é o Éden celestial. E eles estão clamando por justiça. E a eles foi dito que esperasse mais um pouco até que os seus conservos, são judeus que vão ser mortos na grande tribulação, né? Porque aqueles que não receberam o sinal da besta vão ser mortos. Quando a gente vai para Apocalipse capítulo 20, versículo 4, eles já aparecem redimidos, ó. Aqui eles estão clamando por justiça. Estão conscientes, né? Quem clama por justiça está consciente. Não pode estar dormindo. Com certeza, né? O capítulo 20, versículo 4, diz assim, ó. Então vi uns tronos, e os que se assentaram sobre eles foi dado o poder de julgar. Vi as almas, ó, sempre a palavra alma, né? Daqueles que foram degolados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus. E que não adoraram a besta e nem a sua imagem. E não receberam o sinal na fronte nem nas mãos. E reviveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Mas os outros mortos, quer dizer, os ímpios no caso, não reviveram até que os 1000 anos se completassem. Esta é a primeira ressurreição. Muito bem. Acho que está claro aqui. Alguém tem alguma dúvida com relação a esse texto, com relação ao que o pastor Mauro está colocando aqui? Michael, sua pergunta foi respondida, você entendeu? Se ficou alguma dúvida, por favor, coloque aí para a gente poder esmiuçar essa questão hoje, porque é muito importante que a gente fale sobre isso. O Michael está colocando aqui, aqueles que receberem o sinal da besta ainda terão chances de se arrependerem e serem salvos? Isso é um assunto que não está lá, mas eu creio que está mais do que claro que não, né, pastor Mauro? Olha o versículo aqui, ó, vou ler de novo, Apocalipse 20, versículo 4 e 5. Então vi uns tronos, e aos que se assentaram sobre eles foi dado o poder de julgar, e vi as almas daqueles que foram degolados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus, e que não adoraram a besta e nem a sua imagem, e não receberam o sinal na fronte nem nas mãos, e reviveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Mas os outros, que outros são esses? Receberam o sinal da besta. Os outros mortos não receberam, até que os 1000 anos se completassem. Esta é a primeira ressurreição. E ainda, se me permite, aqui, Apocalipse 19. Apocalipse 19. Versículo 19. E vi a besta e os reis da terra e os seus exércitos reunidos para fazerem guerra àquele que estava montado no cavalo e ao seu exército. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta, e fizera diante dela os sinais com que enganou os que receberam o sinal da besta, e os que adoraram a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre, e os demais foram mortos pela espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo, e todas as aves se fartaram das suas carnes. Muito bom. Muito bom, acho que está claro aí. Michael, eu acho que a sua resposta, a sua pergunta, o pastor Mauro já acabou de responder, claro que não vai ter chance. Michele está colocando uma pergunta aqui, ó. Se eles não reviveram, a alma vai ficar dormindo? Que fica dormindo, Michele, não é a alma, é o corpo. A alma fica consciente no estado de intermediário, de tormento, né? Agora, o corpo, quando fala dormir, é um eufemismo que a Bíblia usa para atenuar a palavra morte e também para mostrar que é o estado de inércia do corpo. Inclusive, quando os testemunhos de Jeová, os adventistas lêem o texto lá de Eclesiastes 9, né? Eles falam muito sobre isso, que não há indústria na sepultura, não há comércio, não há obras. Está falando, e lá o texto diz debaixo do sol. Toda vez que se falar a expressão debaixo do sol em Eclesiastes, está falando de coisas materiais, terrenas. Toda vez que se falar de coisas espirituais, ele vai usar a expressão debaixo do céu. Certo, acho que ficou claro aí. Irmãos, mais alguma pergunta para a gente poder ir caminhando aqui? Já estamos com 1 hora, já estamos com 1 hora de live, pastor Mauro. Passa rápido, hein? Meu Boa, Deus. Né? O Mike está colocando aqui, obrigado. Michele entendeu. Então, os irmãos que têm alguma dúvida com relação a esse assunto, sobre a questão da imortalidade da alma, está ficando claro o que o pastor Mauro está explicando, essa questão de que realmente a alma não é aniquilada,
nada disso, que ela é imortal, está ficando claro. Os irmãos têm alguma dúvida com relação a esse assunto, porque é importante a gente usar esse espaço para tirar e sanar as dúvidas, e muitas vezes dúvidas que vêm e a gente não pergunta, né? Então, aqui vocês têm total liberdade para perguntar para o pastor Mauro aí, para mim, aquilo que vocês precisarem, aquilo que a gente puder ajudar para poder ficar claro com relação à questão do evangelho e a questão desse assunto. A imortalidade da alma é um assunto que faz uma grande diferença na questão da teologia, né, pastor Mauro? Principalmente porque tanto o Adventismo quanto o Testemunho de Jeová usa essa questão do aniquilacionismo como um pretexto, né? Quando você quebra isso daí, eu creio que fica evidente que cai por terra juízo investigativo e sono da alma também, né? Vamos dizer assim. Porque quando você lê o Lucas 16, sobre a perspectiva adventista ou das testemunhas de Jeová, o texto perde sentido. Porque se Jesus não está querendo ensinar, ainda que fosse uma parábola, se Jesus não está querendo ensinar sobre o que acontece no estado intermediário dos mortos, o que Jesus estava contando, então? Com certeza. Então perde sentido, né? Então, esse conceito de aniquilacionismo e sono da alma, ele não tem embasamento nem teológico e nem bíblico. Verdade. A Margarete, a paz do Senhor, obrigado pela sua participação aqui conosco. Ela pergunta, pastor, Gênesis 15:16 fala sobre a medida dos amorreus não está cheia. Tem alguma relação com as taças de Apocalipse que serão derramadas? Não, Margarete, nenhuma relação. Entretanto, quando a Bíblia diz lá que o cálice dos amorreus ainda não encheu a medida, não está cheio de maldade, significa que isso daí está se usando uma metáfora para mostrar o nível de maldade dos amorreus. Por mais maldade que eles ainda tinham feito, eles ainda tinham muito mais maldade para fazer, né? É como a gente comparar, por exemplo, o Hitler com o anticristo. O Hitler fez muitas maldades, mas o anticristo vai muito além do que o Hitler fez. Então, o cálice é esse. Agora, que o ser humano, isso aí é um assunto interessante. Em relação à morte do ser humano, nós temos um cálice. Esse cálice ele vai pingando, 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 são os pecados. Quando esse cálice transbordar, o ser humano morre. Ok? Por isso que quando os discípulos, houve uma disputa entre os discípulos lá, né, para ver quem era maior, a mãe de um deles lá, a esposa de Zebedeu, pediu para Jesus colocar os filhos dela à direita quando entrasse no reino. Jesus falou, por acaso vocês poderiam beber o cálice que eu vou beber? O cálice que ele estava falando era todo o martírio e toda a morte dele. E Davi fala sobre o vale da sombra da morte e diz, o meu cálice transborda. Ele está falando da vida dele chegando no final, né? Amém. Pastor, eu quero colocar primeiro agradecendo a Margarete mais uma vez, Deus abençoe. Se tiver mais alguma dúvida, sinta-se à vontade para nos perguntar. E se você tiver, por favor, também, se ficou alguma dúvida, coloque aí. Ela colocou aqui, só para completar, Jesus diz em Apocalipse 1:18 que ele tem as chaves da morte e do inferno. Ele não tomou? Ele tem? Ele sempre teve. Ele não tomou, ele tem, né? No caso, é isso mesmo. Ele tem, ele sempre teve, né? O fato é que isso daí já é a doutrina da redenção, né? Se qualquer dia o Leandro achar por bem a gente fazer uma live sobre doutrina da redenção, aí eu vou explicar melhor o que acontece com essa questão que Satanás tinha poder de matar, né? Mas ele nunca teve essa chave. Tanto é que quando Jó foi ferido, Deus permitiu que Jó fosse tocado, Deus falou, você não toca na vida dele. Isso sempre esteve sob o controle de Deus. É verdade, ele nunca até tem alguns hinos que fizeram, né, algumas músicas aí, falando que ele tomou a chave do diabo, não tomou nada, a Bíblia é bem clara. Fantasia, né? O diabo nunca teve a chave na mão dele. Mais alguma dúvida, Margarete, pode colocar aí que a gente coloca aqui para poder responder, trazer luz com relação a esse tema. Pastor, eu quero colocar o seguinte aqui agora nessa realidade, que é sobre a morte de Moisés, né?
É um assunto que poucos até falam sobre isso. Claro que é um assunto mais profundo, vamos dizer assim. Como que fica a questão de Moisés com relação à morte? Ele morreu, né? Ele morreu e, ao morrer, Deus escondeu a sepultura dele. Não foi o corpo que Deus escondeu, né? A gente ouve os pregadores dizendo que ele escondeu o corpo, mas o texto bíblico não diz isso. O texto diz que ele escondeu, é só ler Deuteronômio 34, está escrito que Deus escondeu a sepultura dele. Uhum. Depois, quando a gente vai para Judas, né? Ali pelo verso 9, por ali, que só tem um capítulo, vai haver uma disputa entre Miguel e Satanás por causa do corpo de Moisés. Então, os adventistas, eles dizem que Moisés já ressuscitou, né? Entretanto, quando a gente olha para a Bíblia, as passagens de Mateus 17 e que Lucas também narra, a gente percebe que o que aconteceu ali, na verdade, foi uma visão, né, futura que aconteceu ali, por isso que apareceu Elias representando Elias representando os profetas e Moisés Sim. representando a lei. E Elias representando aqueles que vão ser arrebatados vivos e Moisés representando os que vão ser arrebatados mortos. Agora, que ele morreu, a Bíblia diz que morreu, né? Eu estou até perguntando, porque eu já escutei muito sobre isso, essa questão aí de Moisés, que ele já ressuscitou, os adventistas falam muito sobre isso daí, né? Aí, os adventistas... Sim, Leandro, os adventistas... Estão perguntando aqui o seguinte, qual o interesse de Satanás pelo corpo de Moisés? E se essa palavra corpo é literal? Literal. É que, na verdade, o que a gente percebe, os adventistas, eles utilizam um livro apócrifo chama Assunção de Moisés, que Judas cita ele lá. Uhum. Judas cita 5 livros apócrifos, e eles utilizam para dizer que Moisés já ressuscitou. Mas o que a gente entende ali, né, à luz do texto, e com outros textos lançando luz, é que, na verdade, houve uma necessidade de que Deus escondesse a sepultura de Moisés, porque seria necessário, porque provavelmente esse lugar se transformaria num lugar de peregrinação. As pessoas poderiam fazer idolatria, inclusive fizeram até com aquela Neustã, né? Que é aquela cobra de metal, aquela serpente de metal, a Neustã, e eles fizeram também eles fizeram lugar de peregrinação, precisou daquilo lá ser destruído. Josias, quando veio fazer a reforma, ele precisou quebrar, destruir, porque estava um lugar de peregrinação já. O interesse de Satanás no corpo de Moisés é justamente esse. Rapaz, o negócio é profundo. Agora, vem muitas conjecturas. Tem gente que diz que Satanás queria o corpo de Moisés porque, inclusive os adventistas dizem isso, né? Porque Moisés morreu e Deus queria glorificar o corpo de Moisés, então mandou Miguel buscar, e Satanás vai entrar em atrito, porque ali o texto de Judas mostra que houve, na verdade, um atrito jurídico, né? Um debate jurídico entre Miguel e Satanás. Então eles dizem que, como Deus mandou buscar o corpo de Miguel, e Satanás iria argumentar o seguinte, não pode tirar porque ele tem que voltar para o pó. Deixa eu citar a palavra como ele citou lá na tentação de Jesus, mas são apenas conjecturas, se fundamentando em livros apócrifos, né? Amém. O Danilo está perguntando aqui, está colocando o profeta Elias, que subiu ao céu no redemoinho, também ali estava. O registro da presença de Moisés no Monte da Transfiguração é bastante para demolir o dogma da inconsciência dos mortos? De Moisés porque ele estava consciente, né? Elias não morreu, mas Moisés morreu e estava consciente. Então, né? Agora o Carlos colocou uma pergunta aqui. Um pastor famoso disse que Deus realizou o sonho de Moisés, porque recolheu ele e entrou em Canaã. No Monte da Transfiguração. Moisés estava pela alma vivo ou o corpo transfigurado? Então, esse pastor famoso aí, eu sei quem é, não vou citar o nome dele aqui, mas eu já sei quem é. Infelizmente, se envolveu com a política e perdeu a linha, né, pastor? Perdeu o foco e perdeu a direção, né? Até que ele falou lá nos Gideões também, lá em Santa Catarina, que filho de girafa é girafinha, filho de peixe é peixinho, e filho de Deus é Deusinho, né? Então, isso daí é uma grande heresia, falar que filho de Deus é Deusinho. Então, na verdade, o que aconteceu ali, né, na transfiguração,
é uma visão, é algo celestial. Tanto é que Pedro ele ficou tão tomado, né, pela glória que desceu ali, a transfiguração, e essa transfiguração não é a primeira que acontece, viu? Porque lá no Sinai, Moisés já tinha transfigurado o rosto. Ele transfigurou tanto que ele precisava pôr um véu no rosto quando ele descia, porque as pessoas não suportavam olhar para o rosto dele. É um tipo da transfiguração de Jesus ali agora. Então, vocês percebem que está linkado a transfiguração de Moisés com a transfiguração de Jesus, né? E aí ele diz, né? Ele vai falar o seguinte, Moisés acabou entrando na Terra Prometida, porque ele pisou lá no monte, que talvez seria o Monte Tabor, né? Depois de tempos ele entrou. Então, Deus deixou ele entrar na Terra Prometida. Mas ali, na verdade, é uma visão. A dimensão mudou naquele momento ali. É ok? Ali, naquele momento, a dimensão muda. É como se o céu, a dimensão celestial, viesse sobre aquele monte. Não significa que Moisés pisou lá, né? Não tem esse significado, né, pastor Mauro? Não. Não tem, isso aí não se enquadra, né, na escritura. E esse pregador famoso que o irmão está falando aí, Carlos, ele é famoso, ele só ficou famoso mesmo por ser um grande contador de histórias, né? E agora ele é mais famoso ainda porque ele está na política. Mas Bíblia mesmo ele pregava muito pouco, né? que a gente vê muito é isso, né? É um monte de contador de história, conta tanta coisa, mas escritura que é bom, não tem nada, né? Isso revolta um pouco, mas, enfim. Pastor Mauro, com relação a esse assunto de Moisés, eu só perguntar para o pessoal, tem mais alguma dúvida? Ficou mais alguma dúvida com relação a isso? Alguém está aí com alguma pergunta para a gente transmitir? Porque a gente está caminhando para o final da live, já estamos com 1h12 de live, quer dizer, é um bom tempo falando sobre esse assunto, né? É um assunto bem, bem profundo, né? Mas eu creio que está ficando claro para os irmãos aí, está ficando claro para você o que o pastor está transmitindo aqui, dá um ok, fala amém, um aleluia aí, ou nos mostra que você está entendendo essa realidade com relação a esse assunto, né? Ô, Leandro. Oi, pastor. Eu quero pontuar algo aqui sobre a questão de Moisés ainda. Os adventistas usam o texto de Romanos 5, a partir do versículo 14, para dizer que Moisés teria ressuscitado, né? Eu vou ler esse texto só para a gente dar uma olhada. Romanos capítulo 5, versículo 14, olha como diz o texto. Deixa eu ver se é isso mesmo. Romanos 5. É isso sim. Diz assim, ó. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual é figura daquele que havia de vir. Então, eles dizem assim que quando chegou em Moisés, a morte parou, porque Moisés já ressuscitou, mas Moisés está incluído aqui, ó. De Adão até Moisés. Então, depois de Moisés vem Cristo. Cristo, a morte não reinou sobre ele. Então, eu vou explicar uma coisa aqui, alguém pode até anotar aí. Seguinte, existe uma diferença entre a palavra ressurreição e a palavra ressuscitamento, ou ressuscitação. Quando a Bíblia diz que Jesus é a primícia dos mortos, não é porque ele ressuscitou primeiro. Não é isso. É porque Jesus foi o primeiro a ressuscitar para nunca mais voltar a morrer. Isso é ressurreição. Porque Lázaro, o filho da viúva de Naim, a filha de aquelas pessoas que foram ressuscitados, né? No Antigo Testamento, que Jesus ressuscitou também, aquele soldado que os ossos dele tocou na sepultura, que ele caiu o corpo e caiu na sepultura de Eliseu, esses é ressuscitamento, ou ressuscitação. Eles voltaram a morrer. Jesus é ressurreição, porque Jesus é a primícia, porque ele é o primeiro a ressuscitar e não voltar a morrer mais. Amém, glória a Deus. Primeiro a ressuscitar e não voltar a morrer mais. Glória Por isso que ele é chamado primícia dos mortos, né? Amém. Pastor Mauro, eu acho que até a semana que vem a gente podia falar sobre um tema relacionado à redenção, e eu até ouvi um sermão do senhor agora há poucos dias chamado O Preço da Redenção.
Eu acho que era uma boa oportunidade para a gente falar um pouco sobre isso, sobre redenção, sobre a substituição, que Jesus substitui o homem, né? Na cruz do Calvário, né? Expiação substitutiva, né? E todos essas relação, toda a relação, tudo aquilo que tem relação à morte de Jesus, com relação à parte eterna e tudo mais, até entra também, né? Questão, o senhor já explicou isso sobre o santuário celestial e tudo mais, mas eu creio que seria um bom tema para a semana que vem. Se os nossos irmãos que estão aí nos acompanhando tiverem um outro tema, pode colocar também, mas eu creio que esse tema da redenção acho que é muito importante para os dias atuais, saber sobre a doutrina da redenção, que é uma doutrina muito pouco falada, né? E até falar para o senhor também, e a gente fazer uma live falando sobre o inferno também, mais profundamente sobre isso, né? Do céu todo mundo fala, mas do inferno é pouco falado. Eu creio que a gente devia dar um espaço também para falar sobre isso. Se alguém tiver mais alguma pergunta, pode fazer por aí. A gente tá caminhando para o final da live, né, com 1h16 de live aqui conosco, né? Nós louvamos a Deus pela sua vida e por você estar aqui. Ó, a Neuzirene mandou uma pergunta aqui, pastor Mauro. Ressuscitação foi o que aconteceu com Lázaro, né? Pois depois ele voltaria a morrer. Isso mesmo, né? Eu acho que ficou claro, né, pastor Mauro? Exatamente. Jesus é ressurreição. Os outros que voltaram a morrer é ressuscitação. Agora, então, ela colocou aqui depois, ó. Ela colocou aí ressurreição, aí depois ela coloca, ó. Jesus é ressurreição. Ô Leandro, inclusive sobre a doutrina da redenção, você sabe que dentro da doutrina da soteriologia, a gente estuda 20 doutrinas. 20 doutrinas, né? E a doutrina da redenção, dentro do bojo doutrinário da soteriologia, é a menos falada. E por que é menos falada? Talvez por falta de conhecimento. Porque isso aí envolve a doutrina do jubileu, né? O ano do jubileu. Isso aí envolve casa murada, o período da graça, o selo de Apocalipse. Resgate, né, pastor Mauro? Resgate também, né? Resgate, então, exatamente. Resgate, a expiação e tudo mais. Creio que é baseado nisso aí. Aqui o Marco está fazendo uma pergunta aqui. Pessoas que nunca ouviram falar de Deus terão chance de ser salvas quando morrerem? Não terão chance. A Bíblia mostra que não, porque ninguém morre sem saber que existe Deus. Isso é confirmado no Salmo 19. Um dia faz declaração a outro dia. Uma noite faz declaração a outra noite. Não há linguagens, nem palavras, mas por toda a terra se ouve a sua voz. Jó capítulo 12, a partir do verso 7, Romanos 10, a partir do verso 1, Romanos 1, a partir do verso 18, confirma que as pessoas que morrerem sem ouvir falar de Deus, que adoram o sol, adoram as estrelas, que são ateus, não terão chance. Está respondida a sua pergunta aí. Melhor que isso, só 2 disso, viu, pastor Mauro? Está muito claro isso aí, viu? Tem mais alguém que tem alguma pergunta para fazer? A gente já vai terminar a live. Se você tiver mais alguma pergunta, por favor, sinta-se à vontade, que a gente vai passar aqui para os irmãos. Lembrando, irmãos, da importância de você nos ajudar a divulgar o nosso canal, o canal do pastor Mauro também. Essas lives, principalmente essa live de segunda-feira, live de estudo, nós vamos começar a fazer sempre nessa plataforma, por isso avise aqueles que querem aprender um pouco mais da palavra, no sentido mais profundo, para seguir as nossas páginas, seguir aqui o canal Amor do Calvário no Facebook, no Instagram, no YouTube, também a página do ADM Apologético lá no YouTube. O pastor Mauro põe as mensagens, sermões lá, fica muito bom para a gente ouvir lá. Eu tenho sido ministrado constantemente por esses sermões. Então, se você tiver oportunidade, entra lá, já curte, comenta, você vai ser abençoado, com certeza vai trazer luz para a sua vida. Também curte aqui no Facebook, né? Tem o pastor Mauro Alves, né, pastor? Que é esse Facebook que o senhor está usando aí. Mauro Alves. Isso. E admapologético.com.br. No nosso caso, tanto no Facebook quanto no Instagram, é canal Amor do Calvário.
no YouTube, só Amor do Calvário, não tem canal, tá? É só Amor do Calvário. Aqui o Carlos põe mais uma pergunta. Ele coloca uma questão aqui. Eu achava que Deus realizava sonho de todos, porque aquele pregador famoso pregou sobre Moisés. Não dá nem para falar nada, viu? Aí a Margarete está colocando, pastor, seu site é ótimo, ADM Apologético, acessei aqui, top. Realmente, viu, Margarete, é muito bom o site do pastor, tem muitos artigos lá, eu sou meio suspeito a falar, e eu acho que os irmãos que têm acompanhado o trabalho do pastor Mauro têm sido edificados, né, têm recebido palavra pura mesmo do Evangelho. Irmãos, creio que o Carlos está colocando aqui, sem mais perguntas, bacana, eu acho que está tudo muito claro, acho que não ficou dúvida nenhuma com relação a isso. Queria, de antemão, agradecer mais uma vez o pastor Mauro, que tem sido bênção para a nossa vida, para o nosso canal aqui toda segunda-feira. Logo, logo, nós vamos trazer as novidades do CETEMA, né, dos cursos teológicos e tudo mais. Tenho preparado algumas coisas aqui para trazer para os irmãos, e os irmãos possam seguir as páginas aí, comentar, compartilhar essa live, que vai ser bênção para aqueles que você abençoar, levando a palavra de Deus. Bom, semana que vem a nossa live de estudo, então nós vamos falar sobre a redenção, a doutrina da redenção, vamos entrar profundamente sobre isso, a questão do resgate, a expiação substitutiva e por aí vai. Né? Espero que todos aqui tenham sido abençoados. Pedir para o pastor Mauro orar para a gente terminar a nossa live dessa noite com 1h22 de estudo, hein, irmãos? Olha isso, hein? Tem sido bênção, 1h22 de Bíblia. Não cai. Não cai, não para, né? É só Evangelho, só Bíblia, Bíblia, Bíblia. E não tem livro não, né, pastor Mauro? Aqui é só isso aqui, ó. Aqui é Bíblia, ó. É Bíblia. É Bíblia. Então, nós não perdemos tempo. Claro que os livros são ferramentas, mas aqui é Bíblia. Bom, então pedir para o pastor orar suas considerações finais para nós terminarmos a nossa live dessa noite. Só agradecer, né, Leandro? Você aí, a sua família. Agradecer aos irmãos que estão aí acessando, que têm feito perguntas. Pedir aos irmãos mais uma vez que acessem lá o meu o site, já estão acessando, né? admapologético.com.br, e também o meu canal no YouTube. Eu preciso urgente de expandir lá o número de inscritos, né? Lá é Assembleia de Deus, aí já está até colocado aí, a Vanessa colocou aí, ou foi você, né? Sim. E lá é Assembleia de Deus Ministério Apologético, é o meu canal no YouTube. E agradecer e pedir ao Senhor que nos dê oportunidade para a semana que vem falar um pouco mais. Vamos orar. Amém. Soberano Deus, eterno Pai, no nome de Jesus, o nome que é sobre todo nome, eu te louvo e eu te agradeço pela vida de cada irmão, vida do Leandro, da Vanessa, da Valentina, da família deles. Que o Senhor continue sustentando, guardando, provendo o necessário, e também cada irmão que tem participado, tem se dedicado em aprender da tua palavra, que o Senhor nos prepare cada vez mais, que o Senhor possa nos arregimentar para que nós possamos fazer sempre o melhor para que o teu reino seja expandido. Dai-nos uma noite tranquila, visita os enfermos nos hospitais, aqueles que estão trabalhando na área da saúde, livra-nos de todo mal e nos dá uma noite de bênção, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pastor Mauro, agradecendo, o senhor tem uma live na quarta-feira, né? Às 20 horas. 20 horas, vamos falar sobre as 70 semanas de Daniel. E amanhã eu tenho uma também às 19h30. Amanhã eu tenho umas 19h30, que eu vou falar um assunto muito interessante também. Amém. Tá bom? Sigam, por favor, lá o canal do Pastor Mauro no YouTube e a página dele aqui no Facebook. Irmãos, mais uma vez, muito obrigado pela companhia de todos. Obrigado, Pastor Mauro, pela bênção de estar aqui aprendendo a palavra do Senhor. Eu agradeço a Deus pela sua vida. Siga-nos lá no canal Amor do Calvário, @ canal Amor do Calvário no Instagram, aqui também no Facebook. E logo nós já vamos estar colocando aí as nossas programações das nossas próximas lives, né? Lives no YouTube, lives também lá no Instagram. Deus abençoe a sua vida e nunca se esqueça, Jesus é o centro do Evangelho.
Deus abençoe.